Amém, graças a Deus. Quem veio para ouvir a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos ler dois versículos, versículo 4 e versículo 11. Então saiu do arraial dos filisteus um guerreiro cujo nome era Golias, de Gate. Ele tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Versículo 11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Amém? Se você não é muito familiarizado com os textos da Bíblia, esse texto é um texto que fala sobre a luta de Davi e Golias, o gigante Golias. Aqui na minha Bíblia fala que ele tinha 6 côvados e 1 palmo, mas isso, para vocês entenderem em medidas que a gente consegue ter noção, ele tinha 2,90 metros de altura, o gigante Golias. E ele todos os dias saía, você pode ler isso aqui no contexto, e ele gritava. Eles estavam em um vale, então de um lado estava o povo filisteu, do outro lado estava o povo de Israel, e todos os dias ele gritava para que alguém de Israel o enfrentasse, alguém de Israel fosse lá para ter uma batalha com ele. E todos os dias ele provocava, todos os dias ele perseguia, ele insultava o povo de Deus. E nós podemos ver, conforme o versículo 11 que nós lemos, que Saul e todo o exército de Israel estavam apavorados e com medo daquele gigante, com medo daquele homem que todos os dias provocava, todos os dias insultava aquele povo. E nesta noite eu não quero me demorar contando muita história, porque nós temos ceia, mas eu quero te fazer uma pergunta para já começar assim, entrar no contexto. Qual é o seu gigante? Qual gigante você precisa derrotar na sua vida? O que é que hoje você olha e assim como Saul e todo o exército olhava e enxergava Golias como gigante, você pode até dizer o seu nome se você quiser. Qual é o gigante que você tem enfrentado na sua vida? Qual gigante você tem que derrotar na sua caminhada? Eu listei 4 gigantes que se levantaram nesse contexto. E lógico, tem muito mais, eu vou dar uma lista para vocês daqui a pouco. Mas eu listei 4 e eu quero exemplificar esses 4, porque às vezes alguém de vocês pode estar precisando vencer esse gigante. O primeiro gigante que eu listei aqui é o medo. Quantas pessoas não conquistam as coisas por causa do medo? Daqui a pouco eu vou falar de cada um deles. O segundo gigante que eu listei aqui, que também faz parte do contexto, é a rejeição. Quantas pessoas em algum momento da sua vida, seja ela familiar, profissional, foram rejeitadas e isso se tornou um gigante diante delas? O terceiro gigante que eu listei aqui é a ira. Irmãos, às vezes você pode achar que não, mas com esse negócio de Bolsonaro, de Lula, de esquerda e de direita, virou um inferno. As pessoas estão iradas. Hoje você não pode mais falar de política. Elas estão a ponto de explodir, é um vulcão para entrar em erupção. E às vezes é um gigante que tem se levantado na sua vida. E eu quero falar um pouquinho disso também. E o último que eu listei aqui, dos gigantes que têm se levantado na vida das pessoas, são os vícios. Quantas pessoas têm se apegado àquilo que o mundo oferece e se juntado ao gigante em vez de enfrentar ele.
Esses 4 itens, esses 4 gigantes, eu quero falar cada um para vocês. Eu quero que vocês entendam cada um deles. Pastor Júnior, mas não é pregado que Jesus derrotou Satanás? Que Jesus pisou a cabeça de Satanás? Pisou a serpente? Sim. Mas eu quero te dizer uma coisa que às vezes você não se atentou. O inimigo está morto. O inimigo está derrotado. Mas ele ainda é letal. Ele ainda é letal. Jesus já venceu ele na cruz. O sangue de Jesus já colocou Satanás no lugar dele. Mas ele ainda é letal. Quando você mata uma cobra, uma serpente venenosa, não sei se vocês sabem disso, se vocês conhecem essa história, você precisa muitas vezes cortar ela para que ela seja morta, mais ou menos na altura da cabeça. E depois que você mata a serpente, você tem que se certificar que a cabeça dela foi enterrada. Alguém sabia disso? Sim ou não? Toda vez, o seu for sabe, toda vez que você mata uma serpente venenosa, tenha a certeza de que alguém ou você mesmo enterrou a cabeça da serpente, porque mesmo depois de morta, ela carrega uma dose de veneno letal para homem ou para animal. E se você deixar a cabeça dela desenterrada e alguém pisar, corre o risco de morte. Ela está morta, mas ela ainda é letal. Satanás está derrotado, mas ainda tem derrotado muitas famílias, ainda tem derrotado muitas vidas, ainda tem acabado com muitas pessoas. Irmãos, o primeiro gigante que nós precisamos derrotar, vamos ler lá, 1 Samuel 17:11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito, ou seja, tiveram medo. Eles tinham medo de algo que nem tinha acontecido ainda. Eles estavam com medo de algo que ainda iria acontecer. Muitas vezes nós somos assim, nós já começamos a nos desesperar e vivemos uma ansiedade daquilo que nós nem sabemos se vai acontecer. O medo, ele trabalha de uma forma tão diabólica na nossa mente, com dardos inflamados do inimigo. É por isso que Paulo fala que nós temos que colocar o capacete da salvação, que muitas vezes nós sentimos medo daquilo que nem aconteceu, e nós falamos assim: eu estou com medo porque isso vai acontecer e eu não sei como fazer, eu não vou saber resolver. Irmãos, a Bíblia fala que se por um caminho o diabo vem contra a sua vida, por 7 ele tem que fugir de vós. Se por um caminho o inimigo vem, por 7 ele tem que correr. Mas ficamos com medo, deixamos a preocupação, o pânico, a ansiedade tomar conta do nosso coração, e passamos a sofrer por algo que nem aconteceu ainda, por algo que ainda é uma suposição. Muitas vezes nós sofremos disso, sabe por quê? Porque nós não identificamos aquilo que nos traz medo. Identifique aquilo que te traz medo. Identifique aquilo que pode te trazer esse gigante na sua vida. Vamos ler o que está escrito em Mateus 19:26. Está funcionando ali? Vamos olhar lá em cima então. Mateus 19:26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Você está com medo de alguma coisa que você acha que vai te trazer um grande problema? Amém. Coloque a tua fé em Deus e fala: Senhor, se isso acontecer, aquele a quem eu sirvo é poderoso para me livrar. Pode ser impossível para mim, mas para Ele todas as coisas são possíveis e patentes ao Senhor. Ele pode fazer, Ele pode transformar.
Como que nós vamos vencer o medo, irmãos? Como que nós vamos vencer esse gigante? Muitas vezes nós falamos assim: se eu tenho medo, então eu preciso começar a orar e pedir coragem. Não é com coragem que você vai vencer o medo, irmãos. É com fé. É com a fé. Coragem é o mundo que tem. Aqueles que não creem em Jesus. Nós que confiamos num Deus que já pagou o preço na cruz, nós vencemos o medo pela fé. Nós colocamos as nossas ansiedades diante de Cristo. Nós colocamos as nossas fraquezas diante de Cristo. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz assim: o vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas o versículo 9 está ali em cima. O versículo 9 é o interessante: ao qual resistam firmes. Aguente firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmãos, o mundo inteiro está sofrendo, o mundo inteiro está padecendo, e nós precisamos aguentar firmes na fé. Nós temos consolo. Pastor, mas eu estou com medo da economia, agora é outra cepa de vírus, do coronavírus, eu estou com medo disso. Coloque a tua fé em Jesus, coloque a tua esperança em Cristo e espere. É pela fé que você vence o medo. Estou com medo, mas aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Estou com medo, mas eu vou esperar para ver. Estou com medo, mas eu vou prevalecer. Outro gigante que a gente precisa derrotar está lá em 1 Samuel 17, 28. Vamos ler juntos aí. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade no teu coração, que desceste para ver a peleja. Ou se você voltar um pouquinho os capítulos, no capítulo 16, para trás, você vai ver que quando Samuel chegou na casa de Davi, na casa de Jessé, para ser mais exato, para ungir um rei, o pai dele não apresentou Davi. Davi foi rejeitado porque ele apresentou Eliabe. Só que a Bíblia fala, e vocês conhecem esse versículo, é até clichê: Deus não olha forma física, mas Deus olha o coração. Não é esse, foi para o outro, foi por outro, até que Samuel falou assim: Deus não é, mandou eu vir aqui ungir um rei, você já me apresentou todos os filhos e nenhum é, tem que ter mais um. Aí então Jessé fala: tem um que cuida das ovelhas, está lá no pasto. Irmãos, Davi era rejeitado pela família, Davi era rejeitado pelos irmãos. Davi era um cara rejeitado pela sua própria prole, aqueles que o geraram. Davi não era bem visto, tanto é que quando ele fala para Jessé, ele fala assim: é magrinho, pequenininho, ruivinho. Fica descaracterizando Davi. Muitas vezes nós, irmãos, necessitamos de aprovação dos outros. Nos sentimos rejeitados porque não fomos convidados para isso, não fomos aquilo. Muitas vezes ficamos nos sentindo menosprezados pelas pessoas. Nós precisamos entender que as pessoas, elas têm as vontades delas, os desejos delas, e muitas vezes elas só vão te procurar quando elas tiverem interesse em alguma coisa que você pode oferecer para elas. Muitas pessoas foram rejeitadas, algumas foram rejeitadas até no ventre da própria mãe, pelo pai ou pela mãe, às vezes fruto de um adultério, às vezes fruto
de um estupro, às vezes fruto de um relacionamento sem ter uma fidelidade um com o outro, sem ter um compromisso um com o outro, e foram ali rejeitadas durante anos, e esse tem sido um grande gigante na tua vida. Esse tem sido um grande gigante diante da tua presença. Se você parar para analisar, quem foi rejeitado também foi Eliabe, porque ele não foi escolhido, não foi ele o escolhido, não foi ele a pessoa que Samuel escolheu. Mas como que nós vamos vencer isso, irmãos? Como que nós vamos vencer esse gigante da rejeição? Mudando a forma como nós nos vemos. Como você tem se olhado no espelho? Como você tem se visto? Como um derrotado? Como um rejeitado? Como alguém quem o mundo conspira contra e tudo dá errado na tua vida? Ou você tem se visto como você realmente é, a imagem e semelhança do Deus vivo? Aquele é quem Jesus pagou o preço com a sua própria vida para te resgatar. Como você tem se olhado? Eu quero ler com vocês Romanos 8, 15 e 16, coloca para nós ali. Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas receberam o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Paulo está falando assim, eu não sou mais escravo desse gigante da rejeição, eu não sou mais escravo deste mundo, eu não sou mais escravo da aceitação das pessoas, eu não sou mais escravo das redes sociais, eu não sou mais escravo de ficar postando fotos bonitas. Irmãos, eu estou cansado de hipocrisia. Você olha a foto do cara lá no Facebook, lá, ou no Instagram, nos stories, no Rio, seja lá que inferno que for, o cara está alegre, mas você sabe que está destruído, está derrotado. Só que precisa da aceitação das pessoas. Por quê? Porque ele não se aceitou ainda, ela não se aceitou ainda como ela é. Paulo está falando assim, eu não preciso da aceitação de ninguém não, eu não sou escravizado não. Eu gosto muito de um texto onde ele fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo pro alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu acredito, não está escrito, que alguém chegou nele e falou assim: mas você estava lá no dia que Estevão morreu, né? Você estava lá segurando as vestes de quem matou Estevão, né? Acredito que ele olhou bem na cara daqueles hipócritas falando aquilo e falou assim: filho, as coisas que ficaram para trás ficaram, irmão. Já não sou mais escravo disso não. Já não sou mais escravo do meu passado. Eu sigo para o alvo. O outro versículo, 15, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, por mais que eu fiz ou não fiz o meu passado, hoje eu tenho certeza de quem eu sou. Hoje eu tenho certeza daquilo que Deus me deu. E muitas vezes Jesus está falando assim: eu te amo e sou satisfeito com você, do jeito que você é. Não precisa ficar tentando fazer isso ou aquilo para conquistar seu pai, para conquistar sua mãe. Irmãos, aceita você mesmo, você não tem necessidade de aprovação dos outros não. O meu casamento não tem que ser aprovado pelos outros não. O meu relacionamento não tem que ser aprovado pelos outros não. A minha careca não tem que ser aprovada pelos outros. Não é um gigante na minha vida. A Simone às vezes fala assim: vamos lá para pôr cabelo. Eu falo: não, deixa assim mesmo, põe uma coisinha lá e resolve. Irmãos, mas está barrigudo, mas está muito magro, mas está muito gorda, mas não sei o que, porque o nariz é grande, porque... Irmãos, você não precisa da aceitação dos outros. Você quer resolver esse problema, vencer esse gigante? Mude a forma como você se vê.
Se veja como alguém especial, como alguém a quem Cristo pagou o preço pela tua vida, e como alguém a quem Deus te ama. Ah, pai, pastor, mas o meu pai me rejeitou, a minha mãe me rejeitou. A Bíblia fala assim: ainda que uma mãe se esqueça de um filho que gerou, eu digo, jamais me esquecerei de ti. Jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Sabe o que ele está falando? Não se apega às pessoas, não. Não se apega àquilo que os outros falam, não. Saiba quem você é. E para não perder tempo, vamos lá. Vamos derrotando mais um gigante, que é a ira. 1 Samuel 17, 28. É o mesmo versículo que lemos. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, e desceste para ver a peleja. Irmãos, tem pessoas que ficam guardando mágoa, ressentimentos, ódios, e estão tão iradas que elas são igual a um vulcão. A qualquer momento ela vai entrar em erupção. E eu não sei se vocês sabem, a ira muitas vezes ela vem no momento impróprio, ela vem no momento errado. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque o diabo, o teu adversário, a cobra que foi morta, ele ainda tem veneno. Ela está morta, mas é letal. Então ele espera e ele vai acrescentando o veneno no teu coração, vai motivando aquele ódio, e no momento que você menos esperar, você vai explodir com alguém que não era para explodir. Vai entrar em erupção com alguém que não era para ser a pessoa. E aí ele acaba com o teu casamento, porque isso muitas vezes acontece com o seu cônjuge. Não é assim? Quem paga o preço muitas vezes dos problemas do trabalho? Dentro de casa, porque é difícil a pessoa deixar o trabalho lá. A pessoa entra em erupção, ela explode. Por quê? Porque ela deixou aquela ira, aquela mágoa, aquele ressentimento ficar fervilhando no coração dela. Eliabe não foi escolhido por Samuel, e ele ficou alimentando a ira contra quem? Contra o futuro rei de Israel. Quem que era o futuro rei de Israel? Davi. Que faz parte da linhagem de quem? De Jesus. Olha como é que Eliabe vai ser visto. Olha como Eliabe vai ser lembrado. Não como o irmão de Davi, mas como aquele que lutou contra o próprio irmão e contra a descendência de Cristo. Às vezes nós deixamos explodir e explodimos na hora errada. Por quê? Porque deixamos o nosso coração ficar fervilhando. Não temos domínio próprio. Nós precisamos dominar. Pastor, mas então eu não posso mirar. Pode. Você pode se irar. Eu quero ler um versículo com vocês. Marcos 3, versículo 5. Marcos 3, 5. Jesus, eu quero mostrar para vocês que o próprio Jesus se irou. Comecei a abrir aqui, irmãos, agora eu vou terminar. Marcos 3, 5. E olhando para eles em redor com indignação, condoeu-se da dureza do seu coração e disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Em outras versões vai estar assim: e olhando para eles em redor com raiva. Jesus estava no templo, irmãos, e um homem tinha a mão mirrada, e ele querendo curar, e os hipócritas dos fariseus e saduceus falando assim: é sábado, vamos ver se ele vai curar. E Jesus fala: povo vagabundo, safado. Sabe o que é isso, irmãos? É hipocrisia. Sabe o que é isso? É egoísmo.
Porque se fosse qualquer um dos fariseus, primeiro que eles não seriam fariseus saduceus, porque a lei não permitia. Mas se fosse qualquer um deles, o que eles estariam pensando no coração naquele momento? Tomara que ele me cure, sim ou não? Ele tem poder para me curar. Mas como não era eles, vamos ver se ele vai curar, é sábado, não pode, a lei manda. Ele falou: seus hipócritas, estende a mão aí. E a Bíblia fala que a hora que ele estendeu a mão, estava sã como a outra. Aí tentaram fazer o quê? Apedrejar Jesus. Por quê? Por causa da hipocrisia, do egoísmo. Ou seja, se for para mim, amém. Se for para os outros, não. O que é meu, o que é teu é meu também. É assim que o povo pensa. Se não pode ser meu, então eu quero metade. É assim que o povo anda. E o povo anda irado com isso. Jesus irou-se. Jesus também ficou irado. Jesus também teve um momento dele de ira. Mas em Tiago 1,19 a Bíblia fala assim: sedes pronto para ouvir. Pode pôr lá que nós vamos ler o outro também, viu, Arthur? Sedes pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mas o que nós fazemos? Ouvimos pouco e falamos muito. A Bíblia é tão interessante. Quando você quer saber como uma pessoa está mentindo alguma coisa, é só você conversar com ela. Que a Bíblia fala assim: a boca fala que o coração está cheio. A pessoa fala. Por quê? Porque ela não é pronta para ouvir, ela quer falar. Por que os cultos no lar de terça-feira dá tão certo? Porque as pessoas falam. Aqui só eu falo. As pessoas têm dificuldade de ouvir. Mas na hora que elas vão falar, aí elas falam. E elas querem falar. Então por isso que o culto do lar dá tão certo. É tão bom. Mas ele fala assim: quando você for se irar, demore para se irar. Demore para isso acontecer. O versículo 20: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pastor, mas a pessoa me fez isso. Pastor, mas a pessoa me fez aquilo. Deixa Deus fazer justiça. Quando eu faço justiça e jogo esse cálice lá no Igor, porque ele falou alguma coisa para mim, no reino espiritual, a justiça já foi feita, porque eu joguei o cálice nele. No reino espiritual é desse jeito. Deus não vai fazer mais nada. Agora, quando ele me ofende e eu não falo nada e falo: Deus faça justiça, aí ele vai pagar um preço com Deus. Porque daí eu não agi, aí vai operar a justiça de Deus. Por que muitas vezes as coisas não acontecem com quem te faz mal? Porque você já está dando a paga para ele, xingando ele, expondo ele de alguma forma, prejudicando ele de algum jeito. Você já está fazendo justiça. Para que Deus vai entrar nisso? Agora, quando alguém te faz um mal e você não faz nada, Deus vai operar a justiça. Deus vai fazer justiça. Então, você quer vencer e derrotar o gigante da ira? Perdoa. Tira do teu coração. Entregue essa justiça para Deus. Não faça nada você. Não abra a sua boca com ira. Às vezes as pessoas vêm conversar certos assuntos comigo, eu já falo, quem conhece eu sabe. Não vamos conversar disso não, que isso daí eu acabo falando coisa que eu não queria. Porque isso me traz alguns sentimentos que eu não quero ter nessa hora. E eu quero deixar Deus fazer justiça. O último inimigo que nós temos que derrotar é o vício. Eu quero ler com vocês 1 Samuel 17, 38 e 39. 1 Samuel 17, 38 e 39. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze, e vestiu-lhe com uma couraça.
Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, eu nunca experimentei, e tirou de sobre si. Irmãos, o quarto gigante, tem vários gigantes que nós temos que vencer, são vícios. Armaduras falsas que nós mesmos colocamos em nós. Eu estou com uma dificuldade, então eu vou fumar, não é assim? Eu estou com um problema em casa, então eu vou para o bar beber. Vou me embriagar, encher a cara, eu nem vou lembrar dessas coisas. Irmãos, são armaduras falsas. Hora que passar a embriaguez, você vai continuar com um gigante na sua frente. A Bíblia fala que Davi não conseguia nem andar com aquela armadura. Mas muitos de nós, se estivéssemos naquele lugar, teríamos colocado a armadura. Vou dar um exemplo para vocês. Vou colocar uma camisa da Tommy. Os outros veem que eu estou com uma camisa da Tommy. Irmãos, eu tenho uma camisa que a hora que você olha a marca, você sabe que foi pago, não foi pago menos de R$300 aquela camisa. Eu tenho uma camisa dessa. E vocês sabiam que eu tenho vergonha de usar ela? Primeiro, porque eu não comprei. E segundo, eu ganhei. E os outros vão olhar para mim e vão falar o quê? Esse tem. E eu não tenho. Eu tá lá guardada. E vale muito dinheiro aquela camisa. Só que eu ganhei. Sabe onde eu ponho ela para ir? Para caminhar, porque daí ninguém está reparando na minha roupa. Mas se for num shopping, eu vou com as camisas de time muitas vezes. Mas tem pessoas que tem que pôr armadura para as pessoas aceitarem ela. Se Davi tivesse colocado aquela armadura e entrado, todo mundo ia falar: oh, chegou um grande lutador, um poderoso lutador. Mas a hora que Davi entrou lá, raquítico, com estilingue e umas pedras no borná, o que será que as pessoas pensaram? Ferrou. Esse daí, agora, acabou-se mesmo. Ele não precisava da aceitação, irmãos. Ele não precisava daquele vício, daquela coisa para mostrar para os outros que ele era poderoso. Não precisava daquilo. Mas nós muitas vezes precisamos mostrar que estamos com o celular da moda, novo. Irmãos, é um absurdo. Às vezes outro vem falar para mim: fulano comprou um iPhone 13, quanto que pagou? R$13.000. E você sabe que a pessoa anda de ônibus. Eu teria vergonha de atender um celular desse dentro de um ônibus, irmãos. Porque alguém pode virar para mim e falar a minha realidade, falar: ô pobre, metido, safado. E eu ia ter que engolir seco aquilo, porque é verdade. Eu estou atrás de um vício, falsas armaduras. Mas a hora que eu tiro o meu iPhone, misericórdia, irmãos, misericórdia. Muitas vezes estamos aí, sendo derrotados, escondidos atrás disso. Davi poderia ter se escondido atrás da armadura de Saul, mas ele falou: não dou conta nem de andar com isso, tira isso de mim. Eu confio em Deus e não na armadura. Eu confio em Deus para vencer esse gigante e não naquilo lá. Tem pessoas, irmãos, que se escondem atrás de relacionamentos abusivos, só para provar que tem alguém do lado, que estão com alguma pessoa. Misericórdia. Anotei aqui, tem pessoas que você vê ele na festa, está todo alegre, todo feliz, no outro dia está lá depressivo. Por quê? Porque se esconde atrás disso. Precisa de viver de festa, precisa viver de diversão. Outras pessoas precisam comprar para mostrar que estão bem.
se escondem atrás da falsa armadura de comprar, eu preciso ter, eu preciso obter, eu preciso conquistar, preciso mostrar que eu comprei. O vizinho trocou de carro, que eu preciso trocar de carro também. Irmãos, tenha o carro que você pode ter. Você pode ter um melhor? Tenha. Não está com o melhor, tem que voltar para um pior? Volte. É assim que a vida funciona, um dia em cima, outro dia embaixo, um dia em cima, outro dia embaixo, e as coisas acontecem. Mas tem pessoas que ficam fechadas atrás do gigante dos vícios, realizações, outros se escondem atrás de drogas. O gigante que ele precisa vencer do vício são as drogas. Sabe que tem que enfrentar, sabe que tem que viver, mas se enfiam em drogas, se enfiam em prostituições, se enfiam em um monte de coisas. Tudo por quê? Porque não sabem, eu até falei aqui em cima, no começo, aqui no medo, não identificaram ainda a causa. Aí se escondem. Quando você identificar a causa, irmãos, a Bíblia fala assim: conheça a verdade, e a verdade te liberta. Que verdade que é essa, irmãos? Ah, pastor, é a palavra. Vou mudar um pouquinho então. Conheça a tua verdade. Quem é? Eu sempre faço essa pergunta: quem é você, pastor João? Quais são os seus medos? Eu sempre faço essa pergunta. Quais são as suas dificuldades? Eu sei o que me dá medo, eu sei quem é meus gigantes. Mas muitas vezes é fácil eu falar quem é o Igor, quem é a Mari, quem é o Guilherme, quem é o Arthur. É fácil. E Jesus fala isso. É fácil tirar o cisco do olho do irmão. O problema é a trave que tem no teu. Só que o dia que você parar de ser hipócrita e olhar para você mesmo e identificar, você não vai mais precisar se esconder atrás de vícios e de armaduras falsas. Porque você vai se entender, você vai saber quem você é e você vai saber como lutar contra isso. Mas enquanto você não se fizer essa pergunta: quem é o meu gigante? Quem é o meu Golias? Quem é aquele que tem me atrapalhado? Você nunca vai conseguir vencer, porque você não sabe nem com que armas você vai lutar contra ele. Davi confiava em Deus e não na armadura. Ele não tinha aquele vício, irmãos. E como que você vai vencer isso? Como que você vai conseguir vencer esta batalha? Foca na causa. O que é que está te trazendo? O que é que está te levando a sucumbir um vício? Por que você está procurando prazeres na pornografia? Por que você está procurando prazeres na prostituição? Ah, pastor, mas sabe, lá em casa é difícil, né? Calça jeans, dor de cabeça, um monte de coisa errada lá que acontece lá. Não é mais fácil você sentar com o seu cônjuge e resolver? E ser aberto, irmãos. Se um dia acontecer comigo, mas é claro como a nuvem. Como você olha para o céu e você vê a nuvem assim, você vê ela clara lá em cima. Ô filha, se continuar, a tendência de eu buscar fora é muito grande, viu? Você está entendendo? Porque o dia que chegar na frente do juiz, na frente do pastor, na frente de qualquer inferno e falar que eu te traí, você já fala a causa também. Ele me traiu porque eu não constava lá na cama lá. Não fazia os que tinha que fazer os paranauê lá. Bom, então você tem que identificar a causa. Então você quer vencer esse vício? Qual é a causa? Ah, é a minha safadeza mesmo, pastor. Eu sou vagabundo mesmo. Então amém. Senhor, ajuda na minha safadeza. Ajuda na minha promiscuidade. Eu sou promíscuo, ou seja, eu tenho em casa, mas eu quero na rua também. Me ajuda nisso. Conheça a causa. Pergunta. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que você vai ter que fazer para você. Eu até anotei para não esquecer. Qual é a origem do caos na minha vida?
Vou dar um exemplo para vocês. Qual é a origem do caos da minha vida? Aí Deus vai falar lá de cima assim, bem alto no seu coração. Você gasta demais. Para de fazer carnê, para de usar cartão de crédito. É a causa do teu problema. Ou você faz outra pergunta. Por que me sinto tão inadequado? Por que eu não consigo estar no meio das pessoas? Fui rejeitado? Em algum momento eu fui humilhado? Em alguma hora eu fui esquecido, deixado? Conheça a causa. Outra pergunta: por que tenho medo de ser conhecido? Já viu pessoas que chegam num lugar, irmão, não conversam com ninguém? Elas entram e saem sem ser notadas. Por que isso acontece? Você tem medo de alguma coisa? Você se sente inferior a alguém? O que é que tem te atrapalhado? Vencer é fácil, é só você conhecer a causa. E outra pergunta que você pode se fazer é: de onde vem essa dor? Essa dor que eu sinto, de onde vem? O que tem causado essa dor? Irmãos, uma coisa que nós não fazemos, eu sempre ensino aqui na igreja: volte aonde caíste, lembra-te e retorne ao primeiro amor. Então o que você tem que fazer? Eu tenho uma dor muito grande no meu coração, uma rejeição. O que gerou isso? Começa a pedir para Deus se você não se lembrar, e você vai ver que Deus vai te trazer a memória, e você vai entender tudo aquilo que está acontecendo. O grupo de louvor já pode subir. Mas muitas vezes o que acontece com a gente? A gente não busca a causa. Aí a gente ira com as pessoas erradas, a gente xinga quem não tinha que ter xingado, a gente sente um medo, depressão, ansiedade, tudo isso, e os gigantes estão ali. O diabo foi derrotado na cruz? Foi, mas ele ainda é letal, ele ainda tem matado crentes, ele ainda tem destruído famílias, ele ainda tem arrebentado com vidas. 1 Coríntios 10, 13, Arthur, para nós. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que vocês possam suportar. Está com uma luta muito grande? Deus está permitindo uma luta muito grande na sua vida. Ele quer que você vença algum gigante na sua vida. Qual é esse gigante? Ai, pastor, mas eu estou sem forças. Isso não pode ser a sua desculpa, porque o próprio Cristo já fala: eu não dou luta maior do que você pode suportar. A luta que eu te dei é porque eu sei que você é capacitado. Aí vai chegar uns infelizes lá diante de Cristo, né? Quando morrer. Ah, mas você sabia que eu não conseguia. Ele falou: como que você não conseguia? Eu te fiz, eu te formei, eu te capacitei, o energúmeno. Você errou, você não venceu porque você é um... Não vou falar a palavra dele. Você não prevaleceu porque você não quis, porque você não me aceitou, você não confiou em mim. Eu estava aqui torcendo para você e eu te dei todas as armas necessárias para você vencer. Você não venceu porque você não quis. A porta do inferno está ali, ó. Aperta lá o vermelho, o botão vermelho que já desce direto. Deus capacitou. Quem é o teu gigante, irmãos? Quem é aquele que tem te atrapalhado? Lá em Gálatas capítulo 6, a Bíblia fala os desejos da carne. Muitas pessoas têm sido vencidas pela glutonaria, comem demais. Muitas pessoas têm sido vencidas pela ira, por brigas, por contendas, por drogas, por prostituição, pornografias, maledicências, falam mal, falam. Bom, se eu não conheço o fato, eu não falo. Se eu não tenho conhecimento, e se eu não vou ajudar, fica quieto que é melhor. O que tem te vencido? E é engraçado que as obras da carne são tão poucas, né? Benignidade, mansidão,
domínio próprio. E quando você tem domínio próprio, você não cumpre as vontades da carne. Bebedices, pessoas sendo vencidas pela bebida. Ah, pastor, mas não é pecado beber. Não é. Não é mesmo. Não tem nenhuma palavra que diz que é pecado. Mas a Bíblia fala que todas as dificuldades e todos os males é para quem bebe. Vocês sabiam disso? Todos os problemas é para quem bebe. Muitas vezes o cara está quebrado. Anda em certos bairros aqui de Rio Preto, bairros que a gente tem conhecimento de classe média baixa. Você vê, está tudo quebrado, mas o churrasquinho está lá com a cerveja. Às vezes não tem carne para comer durante a semana, mas a cerveja está lá. É a armadura. Estão vivendo atrás dos vícios. Amados, nós precisamos vencer isso. Quem é o seu gigante? Quem é que tem te atrapalhado? Se coloque de pé nessa hora. Se você não sabe, peça para que o Senhor traga a sua memória. Agora, se você sabe quem é o seu gigante, já fala assim: Senhor, me ajuda a vencer. Tenha fé e você vai vencer. 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 50, diz assim: Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Davi venceu aquela batalha, irmãos, mesmo com toda a sua insignificância. Davi venceu aquela batalha mesmo com as pessoas o rejeitando. Davi que não era nada. Davi que só tinha uma promessa na vida dele. A promessa dele era uma unção de Samuel, que já estava morto, de que ele seria rei. Agora se torna o homem mais falado de Jerusalém, porque Deus preparou aquela circunstância. Irmãos, às vezes nós não entendemos, mas a nossa fé prospera, a nossa fé cresce no desconforto. Foi no sacrifício, na morte e nas dores de Jesus que eu e você alcançamos a salvação. Mas muitas vezes nos entregamos a vícios, nos entregamos às coisas deste mundo, aos medos, às ansiedades, à ira, nos entregamos à rejeição. Aqui, nem nos entregamos à rejeição, mas aceitamos, essa é a palavra, aquilo que o inimigo fala: você foi rejeitado, você foi abandonado. Irmãos, você custou o sangue de Cristo. Ai, pastor, eu entendi a mensagem, mas os meus gigantes, os meus adversários ainda estão batalhando contra mim. Por mais que eu vou sair daqui nesta noite abençoado, querendo vencer, amanhã os meus inimigos vão estar lá querendo me derrotar. Glória a Deus por isso, irmãos. Porque a palavra diz no Salmo 23: eu vou colocar uma mesa na presença dos teus inimigos, e eles vão ter que assistir a tua vitória, eles vão ter que assistir a tua conquista, eles vão ter que assistir os teus milagres, eles vão ter que assistir e ver que o Senhor te abençoou, o Senhor te prosperou, e eles vão ter que dar glória a Deus e falar: não adiantou nada porque ele cresceu, não adiantou nada porque ela alcançou, não adiantou nada porque ela venceu, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, aplauda o Senhor, igreja. Davi não precisou de uma marca na sua roupa para vencer o filisteu. Davi não precisou da armadura de Saul para vencer o filisteu. Davi não precisou de um bom carro para vencer o filisteu. Davi precisou ser ele mesmo. Eu vou lutar contra esse gigante e vou derrotá-lo. Só que não vai ser eu que vou se derrotar, é o Senhor dos Exércitos. É só você ler o contexto.
O que eu falei para vocês aqui em cima? Muitas vezes vocês acham que para vencer o medo você tem que ter coragem. Não, você tem que ter fé. Eu não consigo vencer nada. Não falei para vocês? Sei quem é os meus gigantes e não consigo vencer nenhum deles. Mas aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, esse pode vencer todas as coisas. Então todos os dias eu tenho fé. E vão se levantar gigantes, se levantam um atrás do outro, irmãos. E todos os dias eu estou à mesa olhando os meus gigantes caírem. Todos os dias eu estou à mesa vendo um a um ser derrotado. Irmãos, nós precisamos vencer. E um dos gigantes que eu deixei para o final para falar, que nós precisamos vencer, somos nós mesmos. As nossas vontades e os nossos desejos. Nós precisamos vencer, irmãos, aquilo que tem nos afastado de Cristo, antes de nós tomarmos a ceia. Nós precisamos vencer aquilo que tem nos afastado do corpo e do sangue de Jesus, que muitas vezes é a nossa vista. Queremos muito, almejamos muito, queremos conquistar muitas coisas. Somos pessoas gananciosas. Enquanto isso, o inimigo está morto, mas é letal. Enquanto isso, a ONU está preparando o plano de paz para começar os últimos 7 anos. Enquanto isso, eu não vou falar nomes aqui, senão depois vocês vão ficar falando o que eu falei e vai ficar chato, né? Líderes mundiais estão se reunindo para conquistar todas as coisas. Eu mandei um videozinho no WhatsApp de vocês, não sei se vocês assistiram, lá na frente da ONU, na Praça da Paz, colocaram o símbolo da paz. Rosto como de dentes como de leão, rosto como de tigre, patas como de urso e asas. Como é que é o símbolo da besta que fala lá no Apocalipse? Desse jeitinho. Quem não recebeu, depois manda mensagem para mim, eu mando para vocês. O mundo evangélico está se levantando e nós, muitas vezes, estamos preocupados com a nossa casa, com a troca do nosso carro. E daqui a pouco, irmãos, o arrebatamento pode acontecer, não sei se antes, depois, não sei que hora, que a Bíblia te dá 3 definições de arrebatamento, e você pode ficar. Por quê? Porque o seu gigante era você mesmo, eram as suas vontades, os seus desejos, que prevaleciam acima da ceia, acima de Jesus, acima do reino dos céus. Era melhor ficar brigando de Bolsonaro, de esquerda e direita, de Lula. Nós precisamos vencer esse inimigo. As coisas estão acontecendo. Pastor, mas o animal tem 10 cabeças, 5 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres. Isso é autoridade, irmãos. Cabeça e chifre é autoridade. É só você ver o grupo do G7, não existe? E o grupo do G10 não existe? São eles. Então está tudo aí, está tudo acontecendo. Eu já preguei, já ensinei aqui sobre o final dos tempos. Se vocês entrarem no YouTube, no meu canal, tem lá o fim dos tempos. Irmãos, a qualquer momento vai ser decretado a paz mundial. A qualquer momento vai assinar o Tratado de Paz, que nós acreditamos, evangélicos, que é o Tratado de Israel com a Palestina. E por que tem que ter esse tratado? Porque Israel precisa derrubar aquela mesquita que está lá no Monte Moriá para construir o 3º templo. E eles vão levantar o 3º templo, irmãos. E muitos crentes vão ser pegados de surpresa, ser pegos de surpresa. Tudo por quê? Por causa da sua ganância. Para que estar na igreja, né? Para que
ouvir a palavra, né? Para que ir lá dar dízimo e oferta para o pastor Júnior? Porque muitos pensam assim. Para quê? Para mim te avisar que o dia de amanhã eu não quero ninguém falando para Cristo na hora da condenação que não foi avisado, que não foi falado. As coisas estão acontecendo, irmão. Os gigantes já estão levantados. Eu não vou falar nem que eles estão se levantando, porque eles já estão de pé. É nós que estamos dormindo. É a igreja que está dormindo. Só que eu já disse e confirmo. Nós fomos separados há 3 anos e meio, vai completar 4 anos agora em maio, porque eu acredito que Deus quer fazer algo diferente para nós. E eu não vou ficar pregando prosperidade, pregando vitórias, isso e aquilo, sem avisar. Deus tem tudo isso para te dar? Tem, mas acorda, porque Jesus está voltando, está à porta, e o diabo já se levantou. Já cansei de falar e vou falar de novo. O anticristo já está vivo. Ele já deve ter os seus 25, 26, 28 anos, 30 anos. Ele já está vivo. Se não tiver mais. E daqui a pouco, ele vai tomar o seu lugar. E ai daquele que não estiver preparado. Eu já cansei de falar, não sou contra a vacina. Vocês tomam a vacina, se quiser, fiquem à vontade. Só que eu sou contra. Se não está vacinado, não entra aqui. Se não está vacinado, não vai ali. Se não está vacinado, não faz isso. Daqui a pouco é a marca da besta, irmãos. E se vocês na vacina já estão facinho correndo para ela, a marca da besta, então, irmãos, vai ter gente que vai... Já cansei de brincar com isso e vou brincar a última vez. Pastor, ora pela minha marca da besta. É a última geração. Vocês não vão falar marca da besta. Ora pelo meu chip. É da Apple. Eu vou falar, você está condenado, infeliz. Que a Bíblia fala que quem pôr o chip já está condenado. Amém? Cuidado com o teu egoísmo. Cuidado com as suas vontades, os seus desejos. Cuidado com aquilo que te tira do único lugar que pode te salvar. O teu carro não vai te salvar. Os vícios não vão te salvar. A tua ira não vai te salvar. A tua rejeição, você se achar menor ou maior, não vai te salvar. O teu medo não vai te salvar. Mas Cristo pode te salvar. Amém? Glória a Deus.